Eu quero convidar você a que abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 3. E eu quero ler 3 versículos neste capítulo, os versículos 6, 7 e 21. Eu estou iniciando hoje uma nova série de mensagens que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Uma série cujo tema será A Sombra do Cordeiro. Eu quero aproveitar que nós estamos nos aproximando aí da Páscoa, para nós refletirmos juntos então sobre a grandeza da graça e da obra de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E nesta série de mensagens então, que começaremos agora, estenderemos aí nas próximas semanas, eu espero evidenciar a figura do Cordeiro na história da redenção e espero mesmo que a fé de todos nós seja edificada por estas mensagens. Hoje eu quero chamar você a refletirmos sobre justiça insuficiente. Esse capítulo 3 de Gênesis, versículo 6, diz assim: A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Verso 21. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Até aqui. Os irmãos sabem, a partir do que o livro de Gênesis nos conta, que quando o ser humano foi criado, quando ali os primeiros representantes da espécie humana foram criados, eles foram colocados numa posição privilegiada de comunhão com Deus. Eles foram postos ali num jardim preparado pelo Senhor, num ambiente que foi desenhado por Deus para que eles pudessem ali se desenvolver. E o próprio Deus mantinha comunhão regular com eles no jardim. Mas vocês sabem, a partir também da narrativa de Gênesis, que num ato então de rebeldia, Adão, sua mulher Eva, eles desobedeceram a ordem do Senhor e comeram do fruto que foram proibidos de comer. Tomaram a deliberação de agir na contramão daquilo que Deus havia orientado que eles fizessem então. As consequências desta decisão, as consequências do ato tomado por eles, foram terríveis. A partir dali, esse pecado, que foi o pecado de Adão e de Eva, ele alcança uma abrangência universal. Se você puder dar uma olhada comigo em Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. Romanos capítulo 5, versículo de número 12, o apóstolo Paulo, refletindo sobre esse episódio, ele diz: Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Aquele ato de rebeldia de Adão e de Eva teve uma consequência desastrosa para a existência humana. O mundo criado por Deus de uma forma bela, perfeita, agora foi maculado pela presença do pecado. E o pecado tornou-se então uma realidade para a criação.
E com o pecado, a própria condenação dele se estende também sobre toda a espécie humana. O pecado de Adão e de Eva, naquele momento, algumas das consequências geradas por ele puderam ser observadas imediatamente. Eles mesmos perceberam as consequências disso. Voltando ao capítulo 3 de Gênesis, então, nós lemos aqui no versículo de número 7, que eles, após pecarem, eles perceberam que estavam nus, se deram conta da sua nudez, algo que era tratado por eles com muita naturalidade. O capítulo 2, verso 25, diz para a gente que ambos estavam nus, mas não se envergonhavam. Mas quando pecaram, então, agora aquela nudez foi percebida por eles como vergonhosa, e esse foi o motivo, então, deles pegarem folhas de figueiras para cobrirem-se, tentarem cobrirem-se de alguma forma. E não apenas a percepção de si mesmos, uns dos outros, foi afetada, mas o que nós podemos ler aí no capítulo 3, versículo 8, é que o próprio relacionamento com Deus, então, imediatamente foi afetado também, de forma que eles agora passaram a fugir e a se esconderem do Senhor, evitando assim o contato habitual que tinham com Ele. Mas não só os seres humanos foram afetados ali pelo pecado de Adão e de Eva. A própria criação foi gravemente afetada também. Veja comigo o capítulo 3, eu quero ler os versos 17 a 19 com você. Capítulo 3, verso 17 diz assim: E ao homem ele disse: Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos com o suor do rosto. Você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. A terra, então, atingida, afetada, ela não produziria mais o alimento com a facilidade de antes, mas a partir de agora, ela representaria para o próprio ser humano um desafio muito grande ali. Quando, então, o homem e a mulher, eles começam a tomar ciência da miséria na qual se encontravam, este homem e a mulher procuraram eles mesmos tomar ou providenciar uma solução para o problema. Aquela tentativa que lemos no versículo de número 7, de costurar folhas e fazer uma vestimenta, tentarem se cobrir por meio de folhas de figueiras, foi essa tentativa humana, de alguma maneira cobrir a sua situação. Eles sabiam que eram culpados, sabiam que haviam desobedecido uma orientação direta do Senhor. Tinham clareza de algo que no capítulo 2, versículo 17, é registrado que o Senhor disse a Adão também, quando disse que ele poderia ter comido das árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Tinham consciência, portanto, de que o ato deles de desobediência e pelo qual comeram de tal fruto, isso os levaria à morte. E eles procuram então cobrirem-se, porque eles procuravam de alguma maneira amenizar os efeitos
da sua rebeldia. Mas logo eles descobririam que toda tentativa nascida em nós mesmos, no próprio ser humano, é incapaz de reverter os efeitos nocivos do pecado. Toda tentativa que nasça no próprio indivíduo é vã no final de tudo. E foi então que, conforme lemos lá no versículo 21, o próprio Deus providenciou uma cobertura adequada para eles. O próprio Senhor providenciou algo para cobri-los. E ali, nesse gesto de Deus, nós começamos a perceber a manifestação da graça e da misericórdia do Senhor para com os seres humanos. Quando o Senhor olha para esse ser humano que agiu em rebeldia contra Ele, que tentava inutilmente cobrir a sua vergonha, e o próprio Deus então providencia uma solução adequada. Misericórdia de Deus, graça de Deus para com o ser humano. O verso 21 diz que o Senhor fez roupas de peles de animais para eles. Eu não sei se você tinha parado para pensar a respeito disso, mas aquela foi a primeira vez que um inocente morreu para cobrir a vergonha dos pecados dos seres humanos. O animal morto, para que de sua pele fosse feita uma cobertura, não tinha ele próprio qualquer culpa. Nenhuma participação direta no pecado do homem e da mulher. A primeira morte, então, lembrando que até então a experiência da morte era estranha para eles, a primeira morte não foi do ser humano pecador, não foi do ser humano que havia sido advertido: se você comer, isso te levará à morte. Não foi, mas foi a morte de um animal inocente. Adão e Eva, eles não conheciam a morte até esse momento, mas agora eles começavam a se dar conta de como a sua rebeldia havia gerado aquela morte, havia conduzido aquilo. E tudo isso servia para lhes dar também uma compreensão mais profunda, mais nítida, da grandeza da transgressão, da gravidade do pecado. Imaginem vocês Adão, que foi colocado ali com a responsabilidade de cuidar daquele jardim, zelar pela criação, zelar por aqueles animais, animais que foram trazidos a ele para que ele nomeasse. E agora ele vê um desses animais tendo a sua vida sacrificada para que o seu erro, o seu pecado fosse de alguma forma coberto ali então. Essas roupas de pele serviriam para o homem como uma recordação constante de três coisas. Primeiramente, de uma pureza que havia se perdido, porque agora havia sim a necessidade de que ele estivesse coberto. A segunda coisa que aquela roupa de pele o faria lembrar constantemente é da morte como resultado do pecado. Cada vez que ele olhasse para a sua própria vestimenta, ele teria consciência de que aquele animal foi morto por culpa do seu pecado. Mas ao mesmo tempo, aquela roupa de pele serviria para ele se lembrar também da graciosidade de Deus que providenciou para ele a cobertura adequada para o seu pecado.
para que ele se lembrasse de Deus como o provedor de uma solução para a sua vida. Ali no Éden, então, quando tudo parecia perdido, quando parecia não haver mais esperança de espécie alguma, o Senhor vem e traz ao homem e à mulher, então, uma esperança. Sabendo Deus que eles seriam incapazes e que as tentativas humanas de cobrirem-se seriam inúteis para produzir a justiça suficiente, que qualquer ato deles mesmos não geraria justiça o suficiente, o próprio Deus entrou em ação e ele produziu a justiça necessária. Vestidos então de peles, Adão e Eva poderiam ver sua própria culpa e a misericórdia de Deus. E ali mesmo no Éden, uma promessa foi feita. Capítulo 3, versículo 15. A promessa de um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Que aquela que foi o agente da sedução do homem no pecado, que o Senhor exerceria juízo sobre ela também. E nasceria um descendente de mulher que pisaria a cabeça da serpente. Esse caminho de esperança parece ter sido o caminho seguido por Adão e por Eva. Esse caminho de esperança parece ter sido também o caminho seguido por Abel, filho de Adão e de Eva, quando ele apresentava a Deus, lá no capítulo 4, verso 4, sacrifício das melhores crias do seu rebanho. De alguma forma, ele lembrava-se daquilo que Deus havia feito. O que nós vimos acontecer então, nesta passagem do capítulo 3 de Gênesis, foi um grande movimento de perdão da parte de Deus em direção ao ser humano pecador, providenciando uma redenção para o ser humano pecador. E eu tenho certeza que quando a gente lê isso, não é difícil para nenhum de nós aqui percebermos como isso tem relação com Cristo. A gente consegue perceber uma identificação muito clara com Cristo Jesus. Aquele primeiro animal morto, possivelmente um cordeiro, possivelmente um rito que depois foi imitado por Abel. Aquele primeiro animal morto prefigurava o sacrifício do Filho de Deus, o sacrifício que seria provido pelo Senhor. E a gente então, nas semanas que seguirão, nós procuraremos refletir sobre esse Cordeiro de Deus na história da redenção. Deixe-me fazer algumas considerações aqui, aplicando isso que nós lemos para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa caminhada hoje. Algumas coisas chamam a atenção nesta passagem. Uma delas que eu gostaria de destacar com você é que parece realmente que muita gente não entende a gravidade do pecado. A gente viu aqui que o pecado de Adão e de Eva foi grave. Foi grave, com consequências observadas por ele ali imediatamente, mas consequências também que se estenderam para a humanidade. Muita gente parece não compreender a gravidade do pecado, mas não só do pecado de Adão e de Eva, mas do nosso pecado também, porque como lemos lá em Romanos, todos somos pecadores. O pecado, precisamos entender, trouxe
degradação e morte a este mundo. Muita gente parece não perceber, não entender muito bem isso. O cenário que nós conhecemos hoje, ele não é composto apenas por pessoas cuja mentalidade foi afetada pelo pecado, mas nós vivemos também num ambiente que foi de alguma forma afetado pelo pecado e sofre consequências. De forma que quando nós pensamos na degradação e da morte presente no nosso tempo, e que a gente vê os reflexos dela à nossa volta de tantas maneiras, nós temos que entender que que o pecado foi responsável por tudo isso. Talvez, para algumas pessoas, falte parâmetro para comparação. Porque para Adão e Eva, eles notaram claramente que alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou com o pecado. É possível que algumas pessoas, nunca tendo uma comunhão real com Deus, não consigam perceber o quão miseráveis são. O quanto o pecado está corroendo a vida. Não tendo uma percepção clara da comunhão perdida. Para termos estes parâmetros, nós devemos nos voltar para as Escrituras, a fim de que nós possamos conhecer aquilo que Deus desejou que vivêssemos. Para que a gente possa perceber, olhar e perceber assim: Senhor, o que é isso que o Senhor quis para mim, planejou para mim? E talvez você possa olhar e perceber-se também prejudicado por isso. Só quando nós entendemos a gravidade do pecado, o quanto nós fomos afetados por ele, e o resultado final dele, é que nós seremos capazes de entender o que Deus fez ao providenciar a salvação para nós. E o quão especial é essa salvação que o Senhor nos oferece. Então, que a gente possa abrir os nossos olhos mesmo e compreendermos a gravidade daquilo que acometeu ao ser humano como um todo e a cada um de nós de forma particular. Porque se nós entendermos a miséria que o pecado proporciona, nós vamos compreender com maior clareza o tamanho daquilo que Deus fez. Como nós saberemos valorizar isso? Saberemos reconhecer isso? A outra lição que eu gostaria de destacar aqui nesta passagem para nós, não foram só Adão e Eva que tentaram resolver o pecado por meio de soluções humanas, vãs. Não foram só eles. Eles, de fato, pareciam pensar que eles poderiam ocultar aquilo, fazer com que aquilo passasse despercebido, e quem sabe manter aquilo numa esfera mais reservada, não pública. Então eles se cobrem, e talvez, evitando o escrutínio de Deus, o olhar de Deus, eles evitam a presença de Deus. Mas não foram só eles, então, que tentaram usar desses subterfúgios para tentarem resolver de alguma maneira a questão do seu pecado. Ainda hoje, pessoas tentam encobrir a vergonha do pecado com artifícios. Que tipo de artifícios? Alguns adotam um personagem aparentemente feliz, pleno, mas que não passa de uma tentativa de convencer a si mesmos e aos outros de que não estão morrendo devagar, dia a dia. E se você for procurar nas redes sociais,
parece que está uma beleza. É cada foto magnífica, cada lugar lindo visitado, tantos ambientes festivos, mas tudo isso como uma forma de tentar enganar a si mesmo e enganar a quem quer que possa ser enganado com isso, para esconder que dentro do coração, intimamente, tem uma ferrugem corroendo e danificando vários aspectos da vida. Alguns parecem se valer desse subterfúgio. Há outros ainda que usam trajes de religiosidade. Mas como trajes apenas são, algo meramente exterior, sem que se deixem renovar em suas mentes e sejam transformados. São trajes apenas. São coisas que têm, como nós vimos hoje aqui mais cedo, o profeta Isaías, olha, honra com os lábios, mas o coração não, o coração está distante. Muitos parecem tentar resolver a questão do seu pecado com trajes de religiosidade, quando seus corações, suas mentes não estão sendo transformados, porque resistem à vontade de Deus, à palavra do Senhor, ao mandamento do Senhor continuamente. Há ainda outros que procuram convencer-se de que por algumas ações virtuosas não são pecadoras, ou não tanto assim para que mereçam a condenação. E orgulham-se, quem sabe, de alguma excelência moral, de alguma prática virtuosa, de alguma caridade, de uma generosidade. E enganam-se pensando que não são tão pecadores assim. E não serão julgados pelo Senhor. É preciso que a gente se lembre que todo artifício humano para tentar nos fazer parecer justos é vão. O único meio para a salvação do pecador é aquele providenciado pelo próprio Deus, Jesus Cristo. No livro de Atos, capítulo 4, versículo de número 12, nós vamos encontrar essa pregação de Pedro, versículo 12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. O único meio para a salvação do pecador é este providenciado por Deus, Jesus Cristo. E a obra de Cristo na cruz, então, é este recurso providenciado por Deus para cobrir de forma adequada a vergonha do nosso pecado. Foi a obra de Cristo na cruz, e tão somente a obra de Cristo na cruz, o que Deus proveu de forma satisfatória para satisfazer a justiça, para que nós possamos ser justificados diante de Deus. Então é fundamental que a gente creia no Senhor, que a gente tenha a nossa vida nele, que nós tenhamos confiança na justiça dele e não na nossa própria justiça. Finalmente, a última lição que eu quero destacar aqui para você, à luz disso que vimos já hoje, é que Jesus Cristo é sim a razão da nossa esperança. Talvez você já tenha lido esse capítulo 3 de Gênesis algumas vezes e você olhado para ele com uma expectativa pesada no coração, porque você vê tudo que se desdobrou ali no relacionamento com Deus, inclusive a punição recebida ali quando Adão e Eva perderam o privilégio da permanência do jardim e eles são postos fora dali. Então, talvez você olhe para isso lhe pareça em muitos momentos muito triste, mas eu quero que você lembre-se que mesmo nessa passagem nós encontramos aqui a manifestação da graça de Deus.
Jesus é a razão da nossa esperança. Nós, hoje, temos consciência de que somos pecadores. Temos consciência disso. Olhamos para nós mesmos e somos capazes de reconhecer: Senhor, não há em mim justiça suficiente. Somos pecadores. Sabemos também que, embora tenhamos sido libertos do domínio do pecado, porque de fato fomos libertos, estamos em Cristo, não estamos mais prisioneiros do pecado, mas embora tenhamos sido libertos desse domínio, nós não somos perfeitos. Somos imperfeitos. E algumas vezes a nossa natureza humana se encarrega de fazer a gente lembrar disso, de que somos imperfeitos. Incapazes, portanto, de justificarmos a nós mesmos. Mas nós cremos que a justiça do Senhor Jesus, que deu sua vida por nós naquela cruz, é mais que suficiente para cobrir o nosso pecado quando estivermos diante do julgamento de Deus. Confiamos que o meio que foi provido pelo Senhor para a nossa justificação é suficiente. E quando nós estivermos diante do Senhor, o que haverá de ser pesado não é a nossa justiça própria, mas é a justiça do próprio Filho de Deus, esta sim atribuída a nós. Porque a nossa justiça própria é semelhante àquela tentativa boba de Adão e de Eva de cobrir a si mesmo. Mas a justiça do Senhor, o sacrifício provido pelo Senhor, é suficiente. É suficiente. Esta esperança, ela foi anunciada lá no Éden, como nós vimos aqui. Ela se tornou realidade quando o Filho de Deus veio a este mundo e confirmou a sua obra salvadora. E nós esperamos a consumação final desta salvação, quando Cristo Jesus vier para botar fim na história e resgatar os seus eternamente. Todo aquele que humildemente se reconhece como pecador e crê em Jesus para perdão de seus pecados e para a sua salvação, recebe também essa graça maravilhosa da parte de Deus. Que nós vivamos, então, à sombra do Cordeiro. Amém? Feche seus olhos comigo, por favor. Eu gostaria de orar junto com vocês.